Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Hoje nós vamos continuar aqui no livro de Mateus. Vamos ler do capítulo 7 até o capítulo 9. O Evangelho de Mateus, como eu já comentei aqui, é o evangelho que eu mais gosto, cara. É um evangelho muito bom, um evangelho muito bacana. E vamos aqui, juntos, né, ler essa palavra, tudo aquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Vamos ler do capítulo 7 ao 9, beleza? Já abre aí a tua Bíblia para a gente poder iniciar aqui em Mateus capítulo 7. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou, como você se atreve a dizer ao irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés e, virando-se, despedaçar vocês. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois se daquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que... Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então olha para você ver, se nós, né, que somos seres tão maldosos, cheios de pecados, né, ansiando aí cada vez mais o pecado, se nós que temos tantas coisas que não são agradáveis, se mesmo assim a gente consegue dar coisas boas para os nossos filhos, quem dirá o Pai, o perfeito, aquele que dá as coisas gratuitamente? Quem dirá ele que não vai sustentar a todos aqueles que pedirem, a todos aqueles que orarem com muita fé, com muita confiança, com muita intimidade? Por isso a importância de uma oração verdadeira, uma oração onde nós conversamos com o Senhor entre um relacionamento de pai e filho, onde nós nos conectamos verdadeiramente com o nosso Pai. Então essa intimidade, esse amor verdadeiro deve ser colocado em prática por nós, porque é maravilhoso, cara, quando nós temos pais que nos amam, não é verdade? Se você teve a oportunidade de ter uma família que te ama, que cuidou de você, você sabe, cara, quão importante é uma família na vida de uma pessoa. E se caso você que infelizmente passou por alguma situação difícil, não teve ali a presença dos seus pais, seja você a diferença para os seus filhos. Seja você um pai, seja você uma mãe amorosa, uma mãe, um pai que dá coisas boas para os seus filhos. E nunca se esqueça que o pai verdadeiro, o pai que mora lá no alto dos céus, esse pai, ele nos ama e nos dá gratuitamente todas as coisas boas. Então, Deus, ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. Confie, crie intimidade com o Senhor. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar bons frutos.
Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos deles é que vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês, afastem-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Olha para você ver a palavra de Deus nos mostrando aqui que a fé é prática. A fé não é teórica. Não basta só proclamar, não basta só falar sobre fé. Não basta só dizer o que está escrito aqui na Bíblia. Não basta, nós precisamos viver de fato a fé. A fé é prática. A fé é agir, é amar a Deus sobre todas as coisas verdadeiramente, não só falar. A fé é esse amor, é essa intimidade que nós devemos ter com o Senhor. Seguir os mandamentos do Pai. Aqui, como diz na palavra, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que está nos falando isso. Só entrará no reino dos céus aquele que seguir a vontade do meu Pai. Aquele que seguir a vontade de Deus. Cumprir os mandamentos do Senhor. Não se esquecer que nós não somos donos da verdade. Nós temos um Deus que nos ensinou a seguir a verdade. E a verdade é Ele. A verdade vem dele. Então vamos seguir a Deus. Pois, de fato, se nós praticarmos daquilo que o Senhor nos ensina, nós estamos, de fato, vivendo a fé. Não estamos só na teoria, mas sim na prática. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os doutores da lei. Capítulo 8. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse, não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando, Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu, eu vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a esta em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora o empregado do oficial ficou curado. Olha para você ver. Aqui nós vemos que o empregado daquele oficial foi salvo pela fé desse conhecido, né? Foi, como é que eu posso explicar?
Ou seja, é por causa da fé do oficial que o empregado foi curado. O empregado estava lá doente, estava lá muito ruim, estava lá de cama, estava péssimo de saúde. Mas por causa do seu oficial, por causa da fé do seu oficial, ele foi até Jesus e pediu a Jesus misericórdia. Jesus, por favor, cure o meu empregado. Aí Jesus diz o seguinte: bora lá, vamos lá que eu vou curar esse teu empregado. E o oficial se vê com nenhuma dignidade. Ele olha para Jesus, vê a grandeza do nosso Senhor e pensa: poxa, como que eu vou receber esse cara na minha casa? Se eu sou tão pecador, se eu sou tão fraco, como que eu vou receber o meu pai dentro da minha casa, sendo que sou todo sujo, sou todo pecador? E ele diz, né, aquela palavra, aquela frase, que até hoje, na missa, nós repetimos essa frase. Olha para você ver o poder desta frase. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Olha para você ver tamanha fé desse rapaz, tamanha fé desse oficial. Ele tem tanta fé que Jesus ficou admirado. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Olha para você ver, é por causa da nossa fé. Se tivermos fé verdadeira, confiar verdadeiramente no Senhor, nós seremos salvos. E esse empregado aqui, pela fé do seu oficial, ele foi curado. Então nós podemos ser curados por causa de nossa fé. Nós podemos ser curados se tivermos fé em Jesus. Porque Deus, ele é muito misericordioso. Ele reconhece o nosso coração, ele reconhece a nossa fé. Ele sabe quando somos verdadeiros fiéis. Ele sabe quando nós amamos a Ele verdadeiramente. Então vamos buscar ser cada vez mais íntimos, cada vez mais fiéis, cada vez mais amoroso com o nosso Pai, com Jesus, porque é só Ele que pode nos salvar. É só Ele que pode nos dar a salvação, a vida verdadeira. Então tenha fé em Jesus, tenha mais fé. Senhor, eu tenho fé, mas eu preciso de mais fé. Peça isso para Deus. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre deixou-a. Ela se levantou e começou a servi-los. À tarde levaram Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha para você ver o poder da voz de Jesus. Jesus é tão poderoso que ele expulsou sem usar nenhuma força bruta, mas só pela sua voz, só pelo sair das palavras da sua boca, ele expulsou. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes. Olha para você ver como Deus ele é poderoso, como Jesus ele é poderoso. Por isso, coloque Jesus dentro da sua vida, coloque Jesus dentro da sua casa. Deixe Jesus falar, deixe Jesus agir, escute a voz do Senhor. Essa voz poderosa pode expulsar espíritos imundos, coisas horríveis que existem dentro da nossa casa. Deixe Jesus ser tudo dentro da sua vida, tudo dentro da sua casa. Amém? Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem. Então o doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro que era discípulo disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Olha para você ver.
Não importa aqui se estamos no meio da tempestade, se estamos no meio da chuva, de coisas que podem nos abalar, coisas que podem nos afogar, as preocupações que podem nos afogar, né? Não importa. Se nós temos Jesus, nós seremos salvos. Mais uma vez, repito, se nós temos Jesus, nós seremos salvos. Ele é o Senhor de todas as situações. Não importa se seja uma situação ruim, não importa se seja uma situação difícil. Todos aqueles que têm fé em Jesus, Ele pode acalmar esse mar agitado. Ele pode acalmar essa maré agitada, essa maré alta, essa tempestade, esse oceano de turbulência que está acontecendo na sua vida. Por isso, coloque Jesus, deixe Jesus entrar na sua vida, tenha mais fé nele para que ele possa acalmar esse mar agitado dentro da sua vida. Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Capítulo 9. Jesus subiu numa barca, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. Nisso levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Importante a gente lembrar aqui que nessa época, né, ser coletor de imposto era uma coisa assim absurda, era uma pessoa totalmente negada pela sociedade. Porém, Jesus escolhe aqueles que a sociedade nega. Jesus escolhe aqueles que a sociedade julga. Por isso, não tenha medo da sociedade. Não tenha medo do que aqueles vão pensar de você. Deixe ser guiado por Jesus. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhida de Jesus. Por isso, não importe com aquelas falácias do que o mundo está dizendo sobre você quando você está aqui falando sobre Jesus. Quando você está querendo viver os propósitos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e viver os mandamentos dele. Não importe o que vão falar de você lá fora. Importe com Jesus, porque Ele te ama e Jesus está te chamando pelo nome. Ele escolheu você. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles?
Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano, e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam, o vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos... Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, sua fé curou você. E desde esse momento a mulher ficou curada. Precisa dizer alguma coisa? Coragem, filha, sua fé curou você. A nossa fé em Jesus é capaz de curar muita coisa. Tenha fé nele. Tenha fé. Tenha fé e Deus pode salvar você. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: Retirem-se, porque a menina não morreu. Ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Desculpa. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a notícia do reino e curando todo tipo de fé e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Destaquei aqui para a gente a explicação que a Bíblia traz sobre essa última parte aqui do capítulo 9 que nós lemos, que diz o seguinte: o trabalho é grande e necessita de pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. Ou seja, o trabalho de evangelização é árduo. Nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos de pessoas para falar da palavra do Senhor. A comunidade deve assumir a preocupação de levar a boa notícia do reino ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores disponíveis para essa missão divina. Então, essa missão divina que o Senhor nos deu de pregar, de levar a boa notícia, deve ser colocada em prática. Precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos viver aquilo que Ele nos ensina. E a partir do momento que nós vivemos esse amor, essa boa notícia, esse evangelho que Deus nos deixou, a partir desse momento a gente vai e evangeliza. Por isso, vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está nos ordenando e vamos ensinar as outras pessoas a agirem, a se colocarem de forma como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixe ser tocado pelo Espírito Santo de Deus para que você possa evangelizar, para que você possa levar a palavra de Deus para as outras pessoas, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. A gente finaliza assim com a leitura do dia de hoje, né? Evangelize. Essa é a sua missão. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.